Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo. Meu nome é Luiz Gomes e está começando mais um Divagações. Hoje o assunto vai ser sobre a leitura que eu tive de 1984 de George Orwell. E como sempre, essas divagações são o que o próprio nome diz, divagações. Eu vou colocar muito das minhas impressões sobre esse livro, mas logicamente eu vou contar um pouco da sinopse sobre ele, tentando não dar spoilers. Eu acho que esse vídeo aqui não vai trazer spoilers, então tá tranquilo para quem ainda não o leu, que quer saber alguma informação dele. E vamos lá, eu vou comentar sobre alguns conceitos-chave que eu li nesse livro, sobre o meu ponto de vista. George Orwell foi um escritor que nasceu na Índia, da época do domínio britânico, e que escreveu várias obras, quase sempre voltadas à crítica a regimes autoritários, totalitários. Seus livros mais famosos são 1984, que é esse que eu vou narrar, e também Revolução dos Bichos. Ambos trazem uma certa crítica às práticas adotadas pela União Soviética durante o regime da Revolução Russa, Mas como o próprio autor diz, essas críticas que ele escreve também valem para regimes autoritários de direita. O livro se passa, como diz o próprio título, no ano de 1984, que para a época que foi escrito, lá no final da década de 40, era considerado futuro. Futuro próximo, mas era futuro. A história é centrada em um personagem chamado Winston, um homem de meia idade que fazia parte da ala externa do partido. Partido este que controlava a sociedade que vivia através de uma figura denominada Grande Irmão. De acordo com esse livro, o mundo era dividido apenas em 3 grandes potências: a Oceania, que compreendia as ilhas britânicas, todo o continente americano e parte da África; a Eurásia, que compreendia toda a Europa continental, com partes na Ásia e na África; e a Lestásia, que compreendia o restante da Ásia. Todas estas potências adotavam sistemas autoritários de governo, cujas ideologias eram relativamente idênticas, e só se diferenciavam pelo nome e pelos inimigos declarados. Para a Oceania, onde a história se dá, a ideologia oficial, que devia ser rigorosamente seguida pelos seus cidadãos, chamava-se ENSOC, uma abreviação de English Socialism, ou socialismo inglês. E os inimigos declarados eram a Eurásia e a Lestásia. Ora a Eurásia, ora a Lestásia, conforme os interesses do partido. Essa ideologia, a ENSOC, assim como as demais ideologias das outras potências, nada mais eram do que um mecanismo de preservação e perpetuação do partido. Era um conjunto de normas que determinavam não só o comportamento que as pessoas deveriam ter, mas também o pensamento. Aqui já dá para fazer um paralelo com a dinâmica social que já existe. Eu percebo que o ser humano como um todo nasce com uma espécie de buraco a ser preenchido. Algo que o faça sentir-se verdadeiramente pertencendo ao grupo que está inserido. De forma que o pensamento individual muitas vezes é anulado em prol deste pertencimento. E é dessa característica humana que muitos se aproveitam para manter uma determinada realidade social, mudá-la conforme seus interesses. Durante milhares de anos, esse buraco serviu bem à humanidade, de modo que as populações humanas se unissem em tribos, para que juntos enfrentassem e superassem todos os contratempos do ambiente em que estavam inseridos. Essas tribos, partilhando de formas de pensar e objetivos comuns, adquiriram a capacidade de caçar presas maiores, de se proteger contra predadores mais fortes e de proporcionar moradias mais confortáveis e seguras, o que facilitou o nosso desenvolvimento intelectual. Já que eu estou aqui, protegido na minha tribo, não tenho que me preocupar com predador, não tenho que me preocupar com alimentação, já está tudo certinho aqui dentro, eu vou ficar aqui relaxado, vou pensar. Essas estrelas lá em cima, o que são aquelas coisas ali? E de onde eu vim? Para onde eu vou? Mas, nos últimos séculos, a humanidade, olhando para si própria, percebeu que esta característica que a gente tem pode ser usada para nos manter sob controle.
Daí surgiu-se os dogmas nas religiões, os sentimentos nacionalistas, as doutrinas racistas e toda aquela gama de preceitos ideológicos que só servem para fazer aquela clássica separação entre nós e eles. Em países ditos liberais, atualmente, como o Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, na maioria das vezes, a prerrogativa usada para manter a população manipulada é a religião. Quanto mais religioso é o povo de um país, mais fácil de ser manipulado esse povo é. Esse candidato aqui, né, para as eleições, ele parece bom, rapaz, ele tem um discurso legal, mas o pastor mandou votar nesse outro aqui que tem escândalo de corrupção. Mas se o pastor falou, é verdade, né? Eu vou votar nele. Mas isso não é exclusividade da religião. Como eu disse, o nacionalismo e as doutrinas racistas também tiveram e vêm tendo um papel preponderante na manipulação das massas, principalmente onde a religião não tem força, tipo China, Coreia do Norte, que desenvolveram o culto ao partido, e mais especificamente na Coreia do Norte, a um culto cívico à imagem do próprio líder da nação. Mas isso não acontece só em regimes de inspiração marxista, né, como a Coreia do Norte e a China. A Alemanha nazista adotava cultos à sua ideologia, assim como o fascismo na Itália e o nacionalismo japonês no período entre guerras. Percebe-se aí que, assim como a religião, a política mal utilizada pode ser um sistema de controle bastante eficiente. E é isso que é retratado no livro. A ideologia do Ingsoc, né, que é a ideologia lá da Oceania, do Winston, estabelecendo toda uma gama de regras de comportamento, de pensamento, assim como a imagem do inimigo comum, era essencial para manter o povo na linha. A Oceania sempre estava em guerra ou com a Lestásia ou com a Eurásia, e tudo que era noticiado em relação aos cidadãos dessas sociedades inimigas tinha teor de ridicularização, de incentivo à xenofobia, o que reforçava o sentimento que eu tinha falado de nós e eles. Havia na Oceania até uma polícia do pensamento, que atuava na investigação de possíveis crimes pensar. Se fosse comprovado que um cidadão da Oceania apenas pensasse contra a ideologia oficial do seu governo, já seria passível de todas as punições vindas do partido. Sendo assim, havia até expressões faciais que eram sugeridas que as pessoas mantivessem para que não levantassem suspeitas, pois em todos os lugares que estivessem, até mesmo dentro de suas casas, essas pessoas estavam sendo constantemente vigiadas, fosse por câmeras, microfones ou até mesmo teletelas, uma mistura de televisão que não podia ser desligada e câmera, que ao mesmo tempo que transmitia propagandas doutrinárias do governo, vigiava todas as pessoas que estivessem no campo de visão destas câmeras. Aí sobre esse aspecto da Oceania, também não é difícil fazer um paralelo com a nossa realidade atual. A teletela, por exemplo, já é real. A tela do seu smartphone, assim como do seu tablet ou notebook, já vem com câmera frontal sem nenhum mecanismo para fechar. Assim como microfones capazes de escutar tudo que você fala. Para nós aqui no Brasil, pelo menos, essa tecnologia de invasão de privacidade tem sido usada apenas por empresas que têm o interesse de monitorar nosso comportamento, a fim de mapear o nosso perfil de consumo e nos direcionar às propagandas de produtos mais adequados para cada usuário. Mas para alguns países, o reconhecimento facial e o monitoramento de perfis da internet por serviços estatais de inteligência já é uma realidade. E fora todo esse paralelo de invasão de privacidade por interesses governamentais, a própria presença de câmeras na mão de cada pessoa e a cultura das redes sociais intensificou bastante o que é chamado de sociedade disciplinar. O conceito de sociedade disciplinar, cunhado por Foucault, descreve uma sociedade em que a conduta de cada pessoa é vigiada 24 horas por dia e julgada por estas próprias pessoas, e não por órgãos do governo. O exemplo disso é o cuidado com que as pessoas têm ao fazer postagens em redes sociais, porque aí o chefe pode ver e achar ruim, ou então se a pessoa ainda está procurando emprego, as empresas podem entrar no perfil dessa pessoa e de repente tirá-lo do processo seletivo só por causa de uma postagem, né?
por exemplo. Ou até quando você está num dia ruim, está de mau humor e se mete em alguma discussão na rua, seja de trânsito ou por qualquer outra coisa, se alguém filma isso e tira alguma coisa que você falou, sua vida acabou, praticamente. E por último, um conceito que me chamou bastante atenção nesse livro também foi o duplo pensar, o conceito de duplo pensar. O duplo pensar é uma das práticas presentes na doutrina do Ensoque, que consiste em pensar e acreditar apenas no que o partido tem interesse que você pense e acredite, independente do que você esteja vendo. Um exemplo disso estava no trabalho de Winston. Ele trabalhava em um ministério do partido chamado Ministério da Verdade. Mas esse ministério se ocupava em adulterar e apagar qualquer registro que fosse contra os interesses do partido. Se a Oceania estivesse em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia, deveriam fazer com que constasse nos registros que sempre fosse assim. Mas o partido sempre oscilava nessa questão, por exemplo. Ora estava em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia, ora o contrário. Para um funcionário deste órgão, no ministério que o Winston trabalhava, o duplo pensar consistia em saber que aquilo era uma adulteração dos fatos, mas ao mesmo tempo acreditar que não havia adulteração. Ou seja, ele precisava ao mesmo tempo saber que aquilo era uma mentira, para que ele pudesse mentir, mas para o interesse do partido deveria pensar que aquilo era verdade, e não só fingir que acreditava, mas que de fato acreditava. O próprio nome dos ministérios da Oceania era um exercício de duplo pensar. O ministério que o Winston trabalhava se chamava Ministério da Verdade, que era responsável pelas propagandas do governo e pela adulteração dos registros conforme os interesses do partido. Havia o Ministério da Paz, responsável pelas guerras, o Ministério da Fartura, responsável pela manutenção da precarização das condições do povo, porque era de interesse desse partido que o povo tivesse uma certa precarização, Isso vai ser mais elucidado no livro, Eu posso trazer spoilers em relação a isso. E o Ministério do Amor, onde os rebeldes eram presos, torturados e executados. Pode parecer surreal, mas muito dessa prática do duplo pensar é usada hoje em dia. A linguagem é a grande chave para que o pensamento contraditório não seja facilmente percebido. Tomemos o conceito de liberdade, utilizado hoje como exemplo. Sabemos que, por causa da ineficiência das políticas públicas, o Brasil é um país desigual e, portanto, violento. Não há muita segurança no ato de sair sozinho pelas ruas, ostentando um relógio de ouro, um iPhone ou qualquer outra coisa que possa chamar a atenção devido ao seu valor monetário. Um sujeito que sair na rua sozinho, ostentando alguma dessas coisas, tem a chance de ser roubado, até morto, dependendo da situação. A questão é que há uma tendência muito grande no discurso atual de chamar este problema de falta de liberdade, de modo que a narrativa seja que a pessoa não tem liberdade para andar tranquilamente nas ruas, embora o termo mais adequado é segurança. Não é falta de liberdade, é falta de segurança. Pode parecer uma coisa inofensiva, uma troca de palavras ali inofensiva, mas tem muita coisa por trás disso. Outro exemplo é a polêmica de um determinado filme do Porta dos Fundos, que foi exibido no Netflix, que satirizou algumas religiões de matrizes cristãs. Muitos alegaram que aquilo era um atentado contra a liberdade religiosa, enquanto na verdade o filme só estava exercendo a sua liberdade de expressão e não estava impedindo ninguém de praticar sua religião. O que eu percebo aí é um crescente uso da palavra liberdade, uma palavra dotada de bastante força, de mobilização, mas que está sendo usado por interesses autoritários hoje em dia. Isso é um baita duplo pensar. São pessoas que almejam a volta de governos militares pela liberdade, que apoiam o extermínio de pessoas periféricas em nome de da liberdade, e que até clamam pela proibição da crítica às suas religiões em nome da liberdade. O próprio fato de alguém se prevalecer da prerrogativa liberdade de expressão para defender governos autoritários é um exercício de duplo pensar enorme. Então, enfim, estes foram os conceitos, as impressões que eu tive sobre esse livro.
os conceitos que mais me chamaram a atenção para eu fazer essas divagações. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que a minha elucidação tenha sido útil para que vocês tenham a curiosidade de ler esse livro, que é muito bom. E é isso aí, agradeço aí a atenção e tchau, tchau.